Fala, torcida que canta e vibra, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal desse pós-jogo do Verdão após esse empate contra a equipe do Cruzeiro no Allianz Parque pelo placar de 0-0. Resultado que mantém ainda o Palmeiras na liderança do Brasileiro com 62 pontos, um ponto à frente do Flamengo. Estou trazendo um corte aí do Fechamento Sport TV, onde Felipe Melo, André Rizek e bancada analisam esse empate do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. De arbitragem ainda, cara. Ninguém falou de arbitragem, Felipe. Boa noite. Será você que vai falar? Boa noite, Felipe. Temos que ser realistas, né? Primeiro, boa noite a todos. De fato, a arbitragem hoje deixou mais uma vez a desejar no jogo. Eu acho que se o PC vai falar muito hoje, né? Mas eu já passei por muitos lances até um pouco mais ameno do que esse do Gustavo Gomes e fui expulso. Então, todo mundo sabe do carinho, do sentimento que eu tenho pelo Palmeiras, mas eu tenho que ser muito realista. O VAR chamou, queria escutar também o áudio do VAR. Realmente era para ter sido expulso. O Edgar Alencar conversa com o goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel. Fala, Edgar, bem-vindo ao Fechamento. Boa noite, amigos. Vamos falar aqui com o Carlos Miguel, 0-0. Claro, não um resultado dentro de casa, mas da sua atuação, das suas defesas, para você falar também. Aquela na falta, muito importante, essa aqui no final também, né? Parabéns pela sua atuação, não pelo resultado, claro. Boa noite, cara. Foi um jogo, primeiramente, boa noite. Foi um jogo bem difícil, foi um jogo truncado, a gente batalhou até o final. Infelizmente não conseguimos fazer o gol. Mas importante também, a gente também conseguir e entender que a gente não pode tomar mais gols, e a gente conseguiu fazer isso bem no jogo. A gente tem que manter isso e focado, do início ao fim, que tem muito caminho pela frente ainda. Claro que é toda uma defesa, né, Carlos? Mas você esperou muito, teve essa chance, jogou contra o Flamengo, também os dois jogos difíceis. Mas para você, o que representar também passar esse jogo com a baliza zero, depois desses dois jogos difíceis, você tomou 6 gols, Carlos? Cara, a baliza zero pro goleiro é uma coisa mais importante para um goleiro. E também é uma coisa muito importante coletivamente pra gente, que a gente trabalha o dia a dia para não tomar gol e tentar fazer o máximo de gol possível lá na frente. Ficar feliz, manter concentrado, os pés no chão, humildade, que tem muito trabalho pela frente ainda. Só para a gente fechar essa energia aqui, quinta-feira, claro que o torcedor está esperando, a sua expectativa também. Que levar desse jogo para essa expectativa tão grande, para a tentativa de virada na quinta? Cara, foi o espírito de equipe, a vontade, a dedicação do início ao fim, porque nada acabou ainda, tem muita coisa pela frente. A gente vai batalhar dos 90 minutos e para poder, no máximo, sair com a vitória daqui, com a classificação. É difícil, mas não é impossível. Legal, obrigado aí ao Carlos Miguel. Foi bem o Cássio, hein, cara? Foi bem. E ele chamou a responsabilidade ali, né? Queria falar sobre a arbitragem, né? É que essas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, os árbitros vêm sendo protagonistas, né, dos jogos, né? Só nas últimas? Eu acho que tá mais gritante agora, né, Rizek? Eu acho que tá mais aflorado os erros. Sabe o que eu acho que ele quis dizer? Mais polêmica os erros da arbitragem agora nessa reta final. Eu acho que ele quis dizer assim, não tem roubo. Os caras realmente estão abaixo, pô. Todo mundo vai ter um momento que o árbitro vai errar para algum time. Dessa vez errou pro Cruzeiro, errou pro Palmeiras, errou pro Flamengo, errou pro Fluminense, Vasco, enfim. Agora, eu entendo. Eu acho realmente que tem que ter essa união, a CBF tem que mudar, tem que profissionalizar, mas partindo de nós que aqui estamos para falar de futebol, nós temos realmente que falar o que acontece. Felipe, e quando a gente fala em profissionalizar, não que os erros vão diminuir, vão acabar. Exatamente, Né? exatamente. Isso, né? Vamos profissionalizar São seres humanos. Árbitros. São seres Eles humanos. vão continuar errando, pode ser que diminua os erros. Exatamente. Mas eles vão continuar errando. Não tenho as dúvidas disso. Mas a gente foi ver esses dias, tem 2 dias, eu vi o Daronco pegando 7 horas de barco. Mas vai evitar isso. Ele vai estar mais descansado para poder ir num jogo importante, sabe? Como o próprio PC disse aqui no fechamento passado, que também algumas vezes ele acabou o jogo e ia apitar algum outro tipo de jogo, de repente de várzea, alguma coisa, porque pagavam bem. Então isso vai evitar isso aí, vai manter de fato os hábitos concentrados só para o jogo profissional. Curtiram as palavras do Cássio, Rafinha Sobis? Ele falou também, o Cássio é ótimo ele falar isso, mas ele falou indiretamente sabendo que teve uma expulsão não dada. Né? Acho que o legal é a gente bater mesmo nessa tecla quando a gente é beneficiado também. Né? Daqui a pouco, o árbitro errou ali, a gente se deu bem, mas isso tem que mudar, tem que melhorar, porque é pro bem pro futebol. Então, eu acho que ele foi inteligente na forma de falar, mas só falou porque ele se sentiu prejudicado ali no... Eu vou além da não expulsão do Gomes, eu acho que a expulsão do Fabrício Bruno vai render assunto aqui também. Será que ela foi justa? Será que ela foi justa? E ele, ao elogiar o Carlos Miguel, que fez o melhor jogo dele com o Palmeiras, né? Acho que inegável, né? Ele está elogiando o goleiro que tirou do Cássio a titularidade no Corinthians. Porque foi quando o Carlos Miguel vira titular no Corinthians que o Cássio
vai para o Cruzeiro. E foi o melhor jogo do Carlos Miguel, pelo menos para mim, com a camisa do Palmeiras mesmo. Porque o jogo do Flamengo ele toma 3, né? E aí vai pro jogo da LDU, toma 3. E assim, e nenhum desses 6 gols, para mim, ele falhou. Para mim foram todos gols assim, difíceis de você se defender. Ele faz um jogo seguro agora, ele defendeu pelo menos 2 ou 3 bolas ali que poderia ter dado a vitória pro Cruzeiro. Acho que para ele, como está chegando agora, com toda a imagem, retrospecto de ex-jogador do Corinthians, não tem ali uma aceitação, né? Não é unânime ali o Carlos Miguel no Palmeiras. Quando ele começa a ter boas atuações, essa defesa, por exemplo, numa cobrança de falta, uma boa cobrança de falta por sinal, ele faz uma ótima defesa, agora no finalzinho ele consegue salvar quando o Cruzeiro ainda com um jogador a menos. Eu acho que são momentos dentro da partida que dá segurança para ele. No meio de semana tem um jogo importantíssimo, a gente vai falar daqui a pouquinho desse jogo no meio de semana, e aí é importante, numa véspera, né, de uma decisão que vai ser esse jogo de Libertadores, ele conseguir ali, em alguns momentos do jogo, fazer boas defesas. Então, se o Carlos Miguel teve o destaque hoje, é correto dizer que o Cruzeiro esteve mais perto da vitória no Allianz Parque? Para mim, sim. Para mim, o Cruzeiro jogou melhor, teve mais seguro, um pouquinho mais organizado. Não sei, Rizek e meus parceiros, se tem ali uma ansiedade ou um nervosismo do Palmeiras em relação à semana que eles vão ter agora pela frente. Né? O cansaço. O cansaço, porque às vezes não. O cansaço mental e emocional ele é muito pior do que o físico. Então, às vezes, você ficar pensando muito no jogo seguinte, na decisão seguinte, você tem um desgaste desnecessário. O Abel tem muito mérito, né? Que às vezes ele consegue controlar essa ansiedade, mas hoje, mais uma vez, o Palmeiras não conseguiu fazer um jogo à altura que o torcedor espera e como vinha fazendo. Até antes ali do jogo, até contra o Flamengo também teve em algum momento jogou bem. Quando o Flamengo faz o gol, o Palmeiras jogava melhor no Maracanã, mas essas últimas 2 partidas, os resultados gritantes, tomando 6 gols, chama a atenção, obviamente. Um time como o Palmeiras não está acostumado a perder. Então, quando você perde 3 jogos seguidos e tomar tantos gols, é claro que assim, tem um jogo de volta daqui a alguns dias, jogando em casa. Um jogo super importante, que é contra o 3º colocado, Palmeiras e Cruzeiro. Claro que o psicológico influencia. E existe muito mais, de repente, um cansaço mental do que propriamente o cansaço físico. Porque o cara pensa nisso aí. Imagina, viajaram, foram lá para Quito, voltaram, perderam de 3-0 e voltaram. Cara, a gente vai ter um jogo contra o Cruzeiro, depois vai ter o jogo da volta. Isso, o pensar, ele vai fazendo você ter um cansaço mental, sem dúvida alguma, e isso influencia demais. 2 derrotas e um empate, né? Palmeiras está 3 jogos sem ganhar, né? Perdeu do Flamengo, perdeu da LDU, empatou hoje e, apesar de maus resultados, conseguiu abrir um pontinho de vantagem em relação ao Flamengo no Brasileiro, embora tenha uma desvantagem enorme na Libertadores, né? Zé, só para não perder o raciocínio, para a gente não falar de arbitragem, tem muita coisa boa para a gente falar. Esses casos que vem acontecendo de arbitragem no Brasil, como aconteceu ultimamente, que foi parar, né, para a Europa, para todo lado, para canto do mundo, me entrevistaram, né, me chamaram muitas vezes para perguntar sobre a arbitragem do Brasil. E eles não estão culpando um árbitro de uma partida, de um partido que beneficiou aquele, que foi daquele, não. É que é um conjunto de pessoas que estão ali no campo, que são responsáveis pela arbitragem, que estão errando. Não é um só, o árbitro tem um auxílio, tem o VAR para ajudar, para auxiliar, tem os bandeiros e está todo mundo errando. Então não é uma pessoa só que está errando todos os jogos, é um conjunto, está todo mundo errando, mas eles não aparecem. Infelizmente não aparece todos eles, só aparece o árbitro. E aí todo mundo está atacando pedra. Agora tem que ver que são um conjunto que está errando muitas vezes. Acho que por isso que está dando esses problemas de culpar só um, como o Cássio quis dizer, mas era só para não perder o raciocínio, que está assim, muita gente errando ao mesmo tempo nesses jogos decisivos. Cara, a gente viu um árbitro venezuelano apitar nesse meio de semana, Flamengo e Racing. Ninguém falou da arbitragem, jogo tenso, ele apitou super bem, deu 7 de acréscimos. E aí quando você vem para o Campeonato Brasileiro é impossível escapar de polêmica, hoje a gente vai ter que debater a arbitragem hoje também. Eu acho que além da nossa histeria habitual com a arbitragem, a coisa não está legal mesmo. Toda rodada tem lances... Você vê Libertadores da América, arbitragem excelente na quarta-feira. Domingo, Campeonato Brasileiro, problema. É óbvio que a gente está com uma questão na arbitragem, é óbvio. Tem uma questão, o PC vai participar hoje, né, em algum momento. Sempre, né? Vai participar em algum momento. Tem uma questão que eu acho que é importante a gente falar, que é o tal do critério. O que eu acho que mais irrita o torcedor e a gente que trabalha com futebol, falando sobre futebol, é o tal do critério. Então, de um jogo para o outro, a cada 2, 3 dias,
a gente vê a atitude do árbitro, ou de todos os árbitros, tendo um comportamento em jogadas parecidas, que ele dá pênalti, que ele expulsa, e no outro jogo, no meio da... igual hoje. A gente vai discutir alguns lances do jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro. A gente vai ter, obviamente, algumas opiniões aqui diferentes uma das outras. Você, não me mata de curiosidade, quem pra você tem motivo para reclamar da arbitragem hoje? Cara, equilibrado. Por quê? A gente pode entrar no assunto já? Ué, fica à vontade. A gente vai falar do gol anulado, né? Que o Sousa faz o gol. Ele chuta a bola, o Cássio tá com a bola pressionada no gramado, ele chuta a bola e faz o gol. A regra diz que quando o goleiro coloca a mão em cima da bola, ele está pressionado, aos olhos da regra, o goleiro já está com a bola dominada, aos seus domínios. Então, foi bem anulado o gol. A falta a expulsão do Fabrício Bruno. A expulsão do Fabrício Bruno, não sei se só eu vou ter essa opinião, para mim é falta no Fabrício Bruno. Concordo com você. Para mim o Alan... Foi mal expulso. Ótimo jogador, tá? Eu acho até que o Palmeiras tem que dar mais oportunidade pro Alan. Eu acho que é um jogador que vai evoluir muito. Gosto muito da característica dele, velocidade, canhoto, joga do lado direito, né? Que é habitual hoje, né? O canhoto jogar pelo lado direito. Para mim, o Alan ele tenta evitar o contato com o Fabrício Bruno para tentar seguir na jogada e aí tem um trançapé da perna direita do Alan no Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno ele não para o corpo para fazer uma obstrução ali, para parar a jogada. Ele também tenta seguir a corrida e aí tem um trançapé. Então pode ser uma opinião polêmica, mas foi o que eu enxerguei nesse lance. Eu também. Então tá equilibrado. Porque então tô na polêmica com você. Às vezes, aos olhos do torcedor, anulou o gol. A bola não estava no domínio do Cássio, do goleiro, anulou o gol. Os olhos do torcedor. Mas a nossa obrigação aqui é tentar ser o mais coerente possível, né? O torcedor sempre vai apoiar o seu time. Quando o Cássio, e seguindo o raciocínio do Rafinha, quando o Cássio fala dos atletas, todo mundo que é envolvido com o futebol ajudar, dentro do campo, por exemplo, a gente tem aqui 3 jogadores que atuaram na Europa. Enfim, 4 jogadores aqui que atuamos na Europa. Lá, o árbitro apitou, eu ainda não peguei o VAR lá fora, né? Você já pegou, o Rafinha, o Sobis acho que também não pegou o VAR, já pegou o VAR lá, né? Apitava lá, você não via tumulto dentro do campo. Hoje teve um lance no Barcelona e Real Madrid, teve lance de VAR. Você vê que não tem, que foi o pênalti. Você vê que não tem um tumulto. Agora, só voltando, é por isso que eu acho que a entrevista... Lá não tem problema, cara. Assim, por isso que a entrevista do Cássio, pra mim, hoje tem muito valor. Pelo menos pra mim. Se o Palmeiras saiu do Maracanã reclamando da arbitragem, hoje eu acho que o Cruzeiro tem motivo para reclamar da arbitragem. E aí, num dia em que o Cruzeiro tem motivos, no plural para mim, para reclamar da arbitragem, o Cássio fala o que falou, por isso que, na minha opinião, a entrevista dele tem valor. Que aí você está falando da expulsão do Gomes também, que eu esqueci de citar. Exato. Então, assim, eu acho que a entrevista do Cássio tem valor. Seria cômodo, ou melhor, seria na média do futebol brasileiro, pegar o microfone, fomos prejudicados. E ele quase que chamou para um discurso assim, gente, tá ruim, mas se a gente não ajudar... É isso. Tá ruim para todo mundo. Mas é por isso que eu falo, isso entra os treinadores também. Porque tem treinador, existe treinador que é algo contra o time dele, ele vai e fala. Isso. Então, assim, quando o time dele é beneficiado, ele pode falar assim, não, realmente hoje eu achei que, fulano era para ter sido expulso, vai. Vamos colocar como exemplo hoje o Palmeiras. Assim, era para... de fato, o Gomes ser expulso, acho que o juiz errou. Né? Tem que ser coerente, poxa. Isso também é ajudar o árbitro. Sabe? Assim, não só quando erra contra e vai lá e vai jogar pedra quando erra contra, mas também quando tem alguma situação, fala assim, realmente ele errou a nosso favor. Né? Então tem que ter essa coerência também. Agora, eu acho que o árbitro hoje, mais do que esse erro, aí não entra o erro do VAR, porque se o VAR chama para expulsar, isso é erro, é responsabilidade do árbitro que não expulsou. O árbitro picou o jogo demais, o jogo ficou feio. Um jogo que eu tinha, assim, esperava de ser um jogo assim, também como foi Flamengo e Palmeiras, um jogaço, né? Primeiro contra o terceiro colocado. Ficou um jogo feio, porque o árbitro picando o jogo o tempo todo, sabe? Hoje eu fui assistir um jogo do Sub-12 do Fluminense e o árbitro picou o jogo o tempo todo. Eu ficava conversando com pessoas ao meu lado e falei, gente, Sub-12, o cara picando o jogo o tempo todo, mas por quê? E todo mundo reclamando. Então, assim, realmente é muito feio, não aprovo isso, não aprovo, não. A bola não chegou no Vitor Roque e no Flaco Lopes. De novo, no meio de semana a gente falou de um problema no meio-campo do Palmeiras. O meio-campo do Palmeiras não conseguiu criar possibilidades para os seus atacantes e também foi inoperante com relação à fase defensiva, né? Hoje, defensivamente, o Palmeiras saiu zerado. Sim. Mas por que a dupla não apareceu tanto? Tem a ver com o meio também? E até se você olhar, o meio tinha muitas possibilidades de fazer a bola chegar. O lado também tinha muita possibilidade de fazer a bola chegar. São dois jogadores que se dão muito bem.
os dois com muita movimentação. Quando um sai mais, o outro fica para receber a bola. Eu acho que aí a gente tem que dar mérito ao meio campo do Cruzeiro, que soube fazer as leituras, que soube competir, que soube impor limites. Acho que é mérito do Cruzeiro. Claro que quando vai chegando no fim do ano e o Palmeiras vem numa sequência com uma derrota decepcionante de Libertadores e um empate que tira a possibilidade de não comemorar o título antecipadamente, mas de botar uma folga, né? Talvez dê uma frustração no torcedor e fica tentando achar outros motivos. Mas o time foi montado para a bola chegar. Sim. Então, acho que o mérito é de quem está do outro lado. Acho que é o mérito também do Leonardo Jardim de saber fazer uma leitura e de impedir que a progressão, que é natural, a gente viu os jogos do Palmeiras fazendo o certo e fazendo o combinado. A bola vai sair no chão aqui, eu vou abrir um do lado de cá, outro do lado de cá, vai ter um toque ou dois para envolver a defesa do adversário. O Cruzeiro não permitiu nada disso. E quando saía um pouco mais, o Flaco estava vigiado, o Vitor Roque estava vigiado. Então, para mim, é mérito do Cruzeiro. Concorda? Concordo. O Cruzeiro... A dupla não funcionou muito por conta disso? Sim, o Cruzeiro conseguiu controlar. Na situação em que o Palmeiras está, com o tamanho do desafio que ele tem pela frente no meio da semana na Libertadores, eu acho até difícil, como a gente estava conversando agora há pouco, atribuir uma atuação não tão boa quanto se poderia esperar por causa da cabeça na LDU. Eu acredito que os jogadores do Flamengo ontem, como já aconteceu em outras vezes e com outras equipes, muito provavelmente e não propositalmente, não estavam apenas focados na tarefa que tinha que ser realizada contra o Fortaleza. Eu acho que as coisas todas são carregadas e o Flamengo é favorito, eu tenho a opinião que o Flamengo vai se classificar, mas as coisas são muito importantes e você se conecta àquilo que, né, às vezes inconscientemente você dá mais valor. E é muito decisivo. Esse fim de ano é uma coisa, até pelo clima que se estabeleceu, extremamente importante em todos os níveis de todos os clubes. E os clubes envolvidos, claro, eu estou falando de dirigentes, comissão técnica, jogadores, torcidas, obviamente. Mas quando o Palmeiras tem uma montanha para subir, como se diz, eu acho que o jogo de hoje, ele poderia, ou pelo menos era a ideia, ter sido usado para recomeçar uma conexão com o torcedor que foi ao estádio hoje apoiar para o Palmeiras tentar aumentar... A faixa lá, lutaremos até o fim. Aumentar uma vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. É como se fosse um preâmbulo para o que virá na noite da Libertadores, quando a LDU estará aqui em São Paulo. E o Palmeiras não conseguiu fazer isso hoje, não porque estava pensando no jogo contra a LDU, mas porque, de novo, enfrentou, pela segunda rodada seguida no campeonato, um dos líderes. E o Cruzeiro tinha muita coisa a ganhar hoje, porque o Flamengo perdeu ontem e ele tinha o confronto direto. Eu não acho que o Cruzeiro deixou de pensar em ser campeão. Acho que as declarações, principalmente do Jardim, somos outsiders nessa luta. O nosso foco é a vaga direta na Libertadores e tal. Mas as oportunidades estão aí. O que não significa que seja simples vir a São Paulo e ganhar do Palmeiras. O Cruzeiro poderia ter ganhado, de acordo com o Léo, a opinião dele, deveria ter. A grande chance de gol, se a gente não falar no gol que foi anulado e tal, foi essa no final que o Carlos Miguel salvou com o pé. Mas eu entendo que o Cruzeiro fez um bom trabalho defensivo hoje contra uma dupla de atacantes que dá problema para todo mundo quase. E que vem sendo responsável pelo momento em que finalmente a gente pode dizer que o principal elenco que o Abel tem nas mãos resultou em um grande time. Mas esse grande time não conseguiu ganhar jogos nas últimas 3 aparições que fez. E isso não é simples. Inclusive...